para nós. Jeremias, capítulo de número 35, do verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e aos irmãos, e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidgalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante deles, dos filhos da casa dos recabitas, taças cheias de vinho e copos. Ele lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho. Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, nem edificareis casa, nem fareis sementeira, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitaremos em tendas, e assim obedecemos e tudo fizemos segundo ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso aceitareis a minha advertência para obedecerdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas até o dia de hoje, que não beberam, antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada, tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais aos outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Vistos que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. Mas a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja
na minha presença. Vamos orar? Pedindo a bênção e a direção de Deus. Ó Pai querido, te louvamos esta noite, uma noite de festa, de alegria, de celebração, de tantas bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida, no meio das lutas que nós enfrentamos, Senhor. A nossa jornada é de luta, de provação, mas experimentamos, Senhor, o Teu cuidado, dia após dia, Senhor. Nos alegramos quando famílias crescem e recebem, ó Deus, o fruto do ventre, um filho. Nesse dia que nós celebramos o Dia dos Pais, nesse dia que vamos batizar mais uma criança, pedimos a Tua bênção para este culto, para esta palavra, para esse tempo precioso que teremos juntos aqui, Senhor. Abençoe os visitantes, abençoe o Teu povo que aqui congrega, abençoe aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que ainda serão abençoados também por esta mensagem que será transmitida, gravada. Que a Tua palavra produza fruto em nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que texto extraordinário. Eu já preguei esse texto várias vezes, mas é sempre em momentos como esse a gente é tentado, né? Eu relutei, né? É considerado um dos textos mais extraordinários, porque você tem coisas aqui nessa palavra, meus irmãos, que começa com a promessa que Deus faz para essa família, não foi feito para nenhuma outra família na terra, exceto filho de reis, monarquia de Davi, algum sacerdote. Quando você vê uma promessa como essa, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Deus não vai deixar cair por terra uma promessa dessa. Pensar que até hoje, os descendentes que estão espalhados pelo mundo, Deus fez a promessa que nunca deixaria de ter um descendente de Jonadab na presença do Deus Todo-Poderoso. E isso por quê? Precisei da paciência da igreja, 19 versículos, para a gente entender o que estava acontecendo. Período difícil, um período de apostasia, um período em que o povo de Israel, a maior característica nesse período, era a infidelidade. Jeremias lidou com a infidelidade do povo. A fidelidade é uma virtude, meus queridos, que está morrendo nos nossos tempos. Cada vez mais nós vemos a fidelidade desaparecer. Não só nos relacionamentos, em tudo. O que é ser fiel? E aí, curiosamente e até paradoxalmente, podemos dizer que a fidelidade, ela é imprescindível para a existência. Se você deixar de ser fiel à padaria que você compra pão todo dia e todo mundo deixar de comprar pão lá, o que vai acontecer com a padaria? A padaria vai fechar. Sabe aquele lugar que você toma um cafezinho, aí eles te dão um cartãozinho assim, ó, cartão fidelidade, eles carimbam e falam assim, ó, se você tomar 10, você vai ganhar um. Pô, mas 10 café, do jeito que está preso o café hoje, quanto é o café hoje? Um cafezinho numa padaria chique assim, você paga 10 conto, 15, brincando, né? Eu me lembro que na época a TAM tinha um cartão chamado TAM Fidelidade. Vocês lembram desse cartão? TAM Fidelidade. As instituições, bancos, grandes empreendimentos, eles dependem totalmente da fidelidade. Sem fidelidade as portas se fecham. A empresa mais poderosa quebra. O que a gente vê nos dias de hoje, né, os famosos cancelamentos e boicotes, a turma sente, viu? Há um pouco tempo atrás aí a gente viu o boicote nas sandálias havaianas, né? Deu um baque, viu? De vez em quando a gente vê a fidelidade. Então, eu acho paradoxo isso. O mundo sabe que não tem como uma instituição subsistir sem fidelidade. Desde a padariazinha que você compra o seu pão, toma o seu café, até as grandes incorporações, empresas de aviação, seja o que for, banco, ele não sabe o que fazer para que você se torne um cliente fiel.
E a gente diz assim que a gente tem que ser fiel no casamento, fiel com Deus, fiel nas relações humanas, mas na questão de serviço, o que eu vou falar aqui, entenda e interprete, seja promíscuo. Em que sentido? Meu irmão, se eu estou numa empresa de telefonia e de repente a outra empresa concorrente me faz o mesmo serviço por metade do preço, não, eu vou ser fiel, vou ficar pagando aqui, você faz isso, você troca na mesma hora. Você troca a operadora de telefone assim, ó. Você vai dar Claro para Vivo, Vivo para Claro. E se você está num posto e de repente você tem um posto que também tem um bom combustível e de repente ele está com um preço bom, você larga, você vai no outro. Então, tudo depende de fidelidade. E ao mesmo tempo, o mundo parece que nas instituições mais importantes, especialmente a instituição chamada família, que foi a primeira instituição que Deus criou, ela também necessita de fidelidade para subsistir. E no nosso relacionamento com Deus, ele é totalmente baseado em fidelidade. A Bíblia constantemente nos desafia a sermos fiéis a Deus. Aí vem a base da nossa crença, nós somos fiéis, né? A igreja é uma comunidade de fiéis. Nós desenvolvemos aqui a nossa fidelidade com Deus. Mas ainda bem, né, que a nossa vida com Deus não depende exclusivamente da nossa fidelidade, porque a gente é falho e às vezes a gente é infiel. E Deus chega a dizer assim que, olha, ainda que você seja infiel, eu permanecerei fiel. Porque a fidelidade de Deus para conosco, ela é incondicional. Mas sabe por quê? Quando Deus diz assim, ainda que se você for infiel comigo, Deus diz, eu vou permanecer fiel, mas Ele não é fiel a você, porque antes de Ele fazer uma promessa a você, Deus fez uma promessa, que é a base da fidelidade, a Ele mesmo. Você sabia que você só tem a garantia e a segurança de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a vida, nem a morte, nem potestade, nem poderes, nem altura, nem profundidade, diz a palavra de Deus. Poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Deus é fiel à palavra dele, a Ele mesmo. Deus fez uma promessa para Ele. Então, a nossa salvação depende da fidelidade. Não necessariamente nossa, porque ela vai falhar ao longo do caminho, mas depende da fidelidade que Deus fez promessa para Ele mesmo. Então, por causa do caráter infalível de Deus, é que nós podemos descansar. E Ele diz assim, ainda que você falhe nessa relação, eu e tu, eu vou permanecer fiel, porque a Bíblia diz que Deus não pode negar a si mesmo. Olha que coisa profunda. Isso é fidelidade, gente. Permanecer fiel. Mas mesmo que Deus prometa a nós, que se nós falharmos na nossa fidelidade, Ele não vai nos abandonar, porque a salvação depende da fidelidade dEle, da promessa que Ele fez para Ele mesmo. Ainda assim, Ele vai trabalhar pesado com a fidelidade. E aqui está um exemplo clássico. O povo era infiel. E havia uma família, que não habitava na cidade. Eles viviam como nômades no campo. Eles só haviam se aproximado da cidade e passaram a viver na cidade porque, como diz o verso 11, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu àquela terra e eles estavam correndo o risco, vivendo no deserto, e por um breve período de tempo, eles, diz o texto sagrado no verso número 11, eles então vieram para Jerusalém e falaram, vamos nos refugiar em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E vamos ficar aqui em Jerusalém por um tempo, até a coisa acalmar lá fora. Porque o que estava acontecendo aqui? Jonadab, um pai, sentou com seus filhos e fez um pacto, uma aliança. E esse voto de Jonadab, ele exigia fidelidade dos filhos. E dentro deste pacto que eles fizeram, eles não iam habitar em casas, apenas em tendas, eles iam ter uma vida nômade, foi um pacto que eles fizeram.
Eles não iriam tomar vinho, foi um voto semelhante ao voto de Nazireu, um voto voluntário. Nenhum momento na Bíblia que o Filho de Deus ele tem necessariamente que fazer um voto de nunca tocar no vinho. A Bíblia fala, ó, vá devagar. A Bíblia fala assim, ó, toma cuidado com a bebida forte. A Bíblia fala assim, não vos embriagueis, não enche a cara, cuidado, vai devagar com isso aí. Mas em nenhum momento a Bíblia proíbe, Jesus transformou água em vinho. Paulo orienta Timóteo, toma um pouco de vinho por causa das tuas enfermidades. E a Bíblia diz que o vinho foi Deus que fez para alegrar o coração do homem. Não temos problema com isso. Mas ali houve um voto, houve algo voluntário daquele pai. De não só não beber vinho, mas também de não plantar vinhas. Não plantar, não beber e não morar em casas. Para que eles, os seus filhos, incorporassem de uma forma única o conceito tão óbvio, lógico, que nós não temos raízes nesse mundo, para que eles não se esqueçam de algo que é muito bíblico, que é real, que é lógico. Nós somos peregrinos, gente, nesse mundo. Nós não devemos nos perder com as coisas desse mundo, nós estamos aqui de passagem. E a vida nômade, ela introduzia na mente, no coração daqueles homens do passado, essa ideia e esse conceito claro de que nós humanos aqui, nós não estamos aqui para sempre, gente. Estamos de passagem. O que a Bíblia claramente nos apresenta, nós somos peregrinos, estrangeiros, num país que não é o nosso. E essa família, então, era uma família especial. Fizeram aqueles votos. Foi uma coisa voluntária. Voto é uma coisa que você pode fazer. Pode fazer um voto. Eu não vou mais torcer para o time. Não vou falar o time, você pensou aí o senhor. Nunca mais na minha vida vou assistir um jogo daquele time lá, que só perde e me traz sofrimento. É um voto que você pode fazer, ué. E a Bíblia fala assim, você não é obrigado a fazer voto, mas se fizer é melhor que cumpra. Entendeu? O resto da vida. Voto é um negócio sério. Você pode fazer voto de qualquer coisa. Eles fizeram um voto. Não vamos tomar vinho, não vamos plantar vinho, e não vamos habitar em casa, não vamos morar em tenda. O fato é, Jonadab morre, gerações se passam, e Deus estava atento àquele voto e a relação de fidelidade que havia dentro daquela família. E aquilo foi tão profundo, que impactou o próprio Deus diante de uma nação infiel. Ele via um pequeno rebanho da família de Jonadab, vivendo no deserto, desenvolvendo, exercitando e praticando, e vivendo a fidelidade de uma forma assim, impressionante. De modo que, quando Deus precisou falar sobre fidelidade com o povo de Deus, ele fala assim, ó, Jeremias, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai fazer o seguinte, você vai procurar em Jerusalém uma família chamada Família dos Recabitas. Faz um negócio. Vai lá, chama esse povo, eles vão te ouvir, porque você é o profeta, você é respeitado aqui, a turma vai ouvir. O profeta Jeremias, gente. Jeremias escreveu o livro de Jeremias. E Jeremias escreveu Lamentações de Jeremias. E aqui então, olha que coisa extraordinária. Deus fala assim, faz um teste. Toma essa família, leva-os à casa do Senhor, e vai para uma das câmaras, era uma antessala que tinha lá, coloca vinho na mesa do melhor, enche as taças, aquele vinho do bom. Não era sangue de boi não, gente, nem chapinha. Era vinho assim, ó, aquele vinho. Os profetas só tomavam o vinho do bom, viu? Enche as taças. Chama a família, chama os filhos, todos, os familiares, e diz para eles assim, bebei vinho. E Jeremias não entendeu nada. Mas como sempre a gente vê na Bíblia, os fiéis a Deus é assim, ó, Deus falou, está falado, não sei porquê, vou lá e faço. É sempre assim.
Confiar em Deus é isso. A gente hoje que quer muita explicação, não, o senhor não me explicar por quê, como, vamos, aonde, me dá uma razão, uma explicação. Meu irmão, olha o negócio que Deus está falando. Chama aquela família, leva eles para tomar vinho lá. Eu falei, vamos lá. Deus, chama, colocou o vinho na mesa, a família lá na frente. Verso 5. Coloquei as taças cheias de vinho e disse, bebei vinho. E ele teve uma surpresa. Os filhos de Jonadab disseram, não beberemos vinho. E disseram por quê? Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou que nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, nem fareis sementeira, não plantareis vinho, nem possuireis vinheira alguma, mas vocês vão habitar em tendas todos os dias, para que vivais muitos dias sobre a terra, em que vocês estão peregrinando. E nós obedecemos a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de modo que nós não vamos beber vinho, nem nós, nem nossos filhos, nem nossas mulheres, nem nossas filhas, e também não edificamos casa, e não temos vinheiro, não temos semente, mas habitamos em tenda até hoje, só viemos aqui por causa de Nabucodonosor, assim que ele cair fora, a gente vai sair daqui, porque a gente fez uma promessa, seremos peregrinos na terra por todo sempre. Acabou a experiência. Aí, verso 12, vem a palavra. Aprenda já uma coisa. Quando Deus coloca algo diante de você para fazer, não pergunta, faz. Porque depois que você faz, aí vem a palavra. Aí Jeremias vai entender. A gente precisa ver para crer, né? Mas na Bíblia não é assim. Você crê e depois Deus te mostra. Veio a palavra, verso 12, a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora você vai pegar e você vai lá para o povo de Judá, aos moradores de Jerusalém, e fala assim para eles, vocês não entendem o que é fidelidade, vocês não me obedecem, vocês não sabem, vocês são infiéis, e conta o exemplo da família de Recabe, os recabitas, conta o exemplo dele. Porque as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas até o dia de hoje. E não beberam, antes obedeceram às ordens de seu pai, século já. Gerações. E Deus reforça. E eu comecei de madrugada trazer uma palavra para vocês, e vocês rejeitaram e não foram fiéis. E aí, meu querido, a gente vai descobrir que fidelidade tem recompensa. Recompensa. E infidelidade, Deus vai trazer uma advertência. Deus vai dizer que para o povo que permanecia infiel e não se voltava para Deus, a gente sabe o que vai acontecer. Nabucodonosor vai invadir lá. Vai destruir tudo, vai levar esse povo exilado, e depois vai ser escrito um outro livro, Lamentações. Mas para aquela família, Deus faz uma promessa, porque tem recompensa na fidelidade. Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Isso aqui, meus irmãos, é um chacoalhão para a gente, viu? É um chacoalhão para a gente lembrar o que é fidelidade. A única promessa que a gente tem nos mandamentos é para quem? A palavra de Deus tem lá, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. E é interessante que é justamente essa palavra que foi dita por aquele pai aos seus filhos, para que vivam muitos dias sobre a terra. O pai ensinou os filhos, falou assim, se vocês me honrarem, vocês vão ser abençoados, porque existe uma recompensa especial para aqueles que entendem o que é fidelidade. E olha que fidelidade, não era ali uma fidelidade a Deus,
Porque não era uma lei nem um mandamento de Deus. Era um voto especial, exclusivo, voluntário de um pai e de seus filhos, que foi mantido por fidelidade. Então a gente entende, todos aqui, que fidelidade, seja onde for, ela atrai as bênçãos de Deus. Meus irmãos, a gente quer a bênção de Deus. Alguém aqui quer a maldição de Deus na sua vida? Deixa eu te contar uma coisa. Assim como Deus esteve atento a todas as famílias da terra naquela época, e ele viu que havia uma família lá que havia entendido o conceito de fidelidade, e eles permaneciam fiéis aos seus pais, eu digo que hoje Deus é o mesmo, ele continua sondando os nossos corações, e quando ele encontra fidelidade, ele recompensa com bênçãos. E fidelidade no contexto da família pode se manifestar de várias formas. A fidelidade do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Meu querido, entenda uma coisa. Você vai ser fiel a Deus primeiramente. Porque quando você casa, você faz um voto para Deus. Então, quando você honra esse, é um voto que a gente faz com Deus. Então, um casal que honra esse voto, ele está atraindo sobre a vida, sobre a família, as bênçãos de Deus, gente, isso é óbvio. E quando um casal desonra e quebra, e a infidelidade se manifesta de alguma forma dentro de um relacionamento. E hoje, gente, nesse mundo que nós vivemos, a infidelidade, ela se tornou muito mais sutil. Você não precisa necessariamente ser infiel num relacionamento humano, se deitando com a outra pessoa. A infidelidade se revela de muitas formas. A infidelidade pode ser emocional, a infidelidade pode ser virtual, a infidelidade pode ser moral. Dentro de um casamento onde deve haver os dois, uma só carne, transparência, escondeu qualquer coisa. A infidelidade pode ser financeira. Você que está comprando coisa escondendo da sua esposa do seu marido. Você sabia que você está sendo infiel financeiramente. Você está mentindo, você está enganando. É verdade. Você que mantém aquela conversinha com aquela secretária bonita que fica dando mole para você lá no trabalho, não rolou nada, pastor. Mas emocionalmente, você pode estar quebrando esse pacto, esse voto de fidelidade, dando abertura emocional. E nesse momento você quebra esse vínculo. A sua mulher nunca vai descobrir, pode ser que não, mas tem umas aí que tem um sexto sentido que eu não sei o que acontece, que ela percebe. Parece que ela sente, né? Eu não sei. Mas vai que ela nunca percebe. Tô safo, pastor. Não vi nada de errado. Não me deitei com a mulher, mantém umas conversinhas, lá a gente toma um café junto, a gente mantém aquela sabe aquele climazinho, assim, aquela coisa, aquela gracinha, sabe? Aquela gracinha que a gente faz assim. Deixa eu contar para você uma coisa, Deus está vendo. Deus está vendo a gracinha. E Deus não está gostando da gracinha. E você não está atraindo as bênçãos de Deus para a sua vida. Depois que as pragas do Egito caem na sua vida, você fala, ai Jesus, o que eu fiz? Fiz nada de errado. Deixa eu te contar, fidelidade atrai bênção. Infidelidade atrai o quê? Maldição. Maldito, diz a Bíblia. Isso é sério, gente. Fidelidade é transparência. Quando você fez um voto diante de Deus, e você é infiel, mas eu não fiz nada, não toquei, eu não beijei, eu não me deitei. Meu irmão, infidelidade pode ser emocional, pode ser espiritual, pode ser virtual. Aqui, ó, isso aqui é o demônio. Tem até senha para entrar, entendeu? Isso é o demônio, você sabe, né? Maldito celular que está acabando o casamento. E eu já vi casamento acabar com essa desgraça aqui, viu? Já vi casamento acabar com essa desgraça aqui. Meu irmão, se Deus chama cada estrela do universo pelo nome, você acha que Deus não sabe cada bits e bytes aqui dentro? Cada contatinho lá no direct do seu Instagram, do seu Facebook,
do seu WhatsApp bloqueado. Isso chama-se fidelidade. Você quer as bênçãos de Deus na sua vida? Seja fiel em tudo. Agora eu vou falar para os filhos também. Fidelidade não é só entre marido e mulher, não. Até porque o caso aqui, a fidelidade era entre a relação de pais e filhos. Filhos, eu já fui filho também. Deixa eu contar para você. É óbvio que a gente não conta tudo para o pai. Claro que não. Quem falou isso? Claro que não. As crianças, é claro que não, né? Sou louco? Eu entendo isso. Mas eu já conheci algumas adolescentes que tiveram pais sábios. Aí pai, vem a nossa parte também, pai. Se seu filho está se abrindo, se seu filho está contando, mesmo que você não goste, você arranja os dentes, segura firme. Segura. Porque se você não souber, você fecha uma porta preciosa. Você sabe que somos nós que fechamos as portas dos nossos filhos? Um dia eles falaram assim, não vale a pena contar para o pai e para a mãe. E ele nunca esquece esse dia. Você esqueceu, mas ele não esquece. E eu já vi adolescente falando assim, não, eu conto tudo para os meus pais. Eles são os meus melhores amigos. Um pai que tem isso, gente. Você tem um tesouro na mão, você tem o coração dos teus filhos na mão. O dia que os filhos não é passar a mão, cobertar tudo, não é isso. É fidelidade de um filho, que óbvio que ainda tem muito para aprender, mas ele está aberto, ele quer caminhar com os pais, ele quer compartilhar. É evidente que tem um processo nisso. Quando o filho nasce, você sabe que a ciência hoje do comportamento, a neurociência, isso é até antigo, até uma determinada idade, o bebê, depois que sai do ventre da mãe, ele não tem nem noção de autoconsciência e de identidade própria. Ele acha que ele é parte do corpo da mãe até um determinado período. Ele ainda subsiste do colostro da mãe. Ele se confunde, a sua identidade. Vai chegar um momento que ele vai criar uma autoconsciência. Então a ligação de uma criança com uma mãe é tão forte, é tão profundo isso, gente. Pai, isso aí é sério demais. E tem uma época que a criança tem cheiro de mãe, cheiro de leite. E ele parece que é um só com a mãe, até que aos poucos ele vai rompendo essa barreira e ele descobre que ele é um ser independente. Nesse processo vai para um próximo estágio que é com o pai. É nessa hora, pai, nessa hora você tem que estar com a mão estendida. Você tem que estar com a mão estendida. E a gente diz para os pais, se possível, até o período de formação do caráter, né, da criança, ele vai buscar referencial no pai. Quer seja menino, quer seja menina. Se você puder, reduz um pouco a velocidade. Não precisa abandonar, você precisa trabalhar, pagar as contas. Reduz. Gasta tempo, anda com essa criança, carrega no colo, leva ele para passear, cria um vínculo, um elo com essa criança. Sabe por quê, pai? Você vai ter poucos verões com essa criança, muito menos do que você imagina. Passa assim, ó. Principalmente se for bem sucedida essa criança. Se ela estudar mesmo e com 17, 18 anos passar na faculdade, acabou. Ó, vai embora. Vai embora e lá ele vai conhecer uma menina, aí já era, meu irmão. É assim, ó, se morar na mesma cidade, é almoço de domingo. Se morar em outra cidade, cada 3, 6 meses, 1 ano, Natal, acabou. É pouquinho, passa assim, ó. É um vapor. Reduz, diminui a velocidade, puxa o freio de mão, aproveita esse momento, porque vai passar. Ele passou da mãe, foi para o pai, vai... as marcas, os valores, o caráter, Deus, é a hora que a criança pergunta, eu sei, tem hora que cansa, ela pergunta tudo, quem fez Deus? O que existia antes de Deus criar as coisas? E vai perguntando, toda criança é um teólogo, né, que pergunta, e você vai falando, você apresenta, ensina a criança o caminho que deve andar quando crescer, não se desviará dele, não perde esse momento precioso, porque vai ter uma hora que ele vai para uma outra etapa.
É quando ele começa a buscar referenciais lá fora. Ele sugou tudo que tinha da mãe, até o colostro dela. Ele sugou tudo que tinha do pai. Às vezes o pai não tinha uma formação PhD, mas o pai tinha experiência de vida, o pai tinha caráter, o pai tinha valores, vivência. Muita coisa você tem para passar para o seu filho, mas vai chegar uma hora que ele vai sugar tudo, sugou. Aí ele vai para um terceiro estágio, ele vai buscar referenciais lá fora. É naquela fase já da adolescência para a juventude, que aí a criança começa a se inspirar em, quem que é? Ídolos do futebol. Ele vai lá, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Entendeu? Neymar tem uma responsa grande, entendeu? Aí ele vai se inspirar o quê? Ídolos do rock, da música. Atletas. Ele vai buscando referenciais. Quando não, vai ser com aquele malandrinho da rua, que vai apresentar para ele aquelas coisinhas erradas. Aí, meu irmão, esse estágio, pouca coisa nós podemos fazer como pai. Porque o tempo que a mãe tinha passou, o tempo que o pai tinha, às vezes não aproveitou. E se você não formou a base, o caráter, os valores, agora, meu irmão, os referenciais dele, pode ser que seja um treinador de futebol, um técnico, coach dele lá, que vai fazer a cabeça dele. Mas se ele já tem alguns referenciais sólidos, ele vai passar por esse fogo. Ele vai começar a ter necessidade de validação lá na escola, na faculdade, dos amiguinhos, mas ele tem uma identidade própria, ele tem amor próprio, ele tem referenciais bíblicos, ele tem referenciais do pai e da mãe, ele tem o temor de Deus no coração, ele passa por esse fogo. Ele não vai precisar de fazer loucuras e besteiras para ter validação dos amiguinhos lá fora. É o momento que ele precisa se sentir homem, ele precisa de dependência. É aquele momento que parece assim que você não conhece mais seu filho. É uma fase que os pais entram em pânico, porque é um estranho dentro de casa, porque está tendo outros referenciais. Ele experimenta alguns traços de rebeldia, sim. Ele questiona a coisa, ele às vezes bate de frente com o pai, ele já não tem mais aquela sintonia que vocês tinham. É normal esse processo. A questão é, o que você passou ali? Esse exemplo que a gente tem aqui, o que essa família recebeu desse pai, deve ter sido profundo, gente. De modo que gerações passaram, e esse coração dos filhos ainda estavam fiéis aos votos que fizeram com seus pais. E eles conseguiam passar aquilo de geração após geração. Isso foi tão forte, marcou de um jeito tão profundo, que esse pai, meu querido, se tornou para Deus um exemplo, uma nação. E ele chama toda a nação de Israel e diz assim, ó, vocês estão vendo isso aqui? Judá e Jerusalém, vocês estão vendo isso aqui? Ó? Isso aqui chama-se fidelidade. O que vocês não tiveram. E isso não atraiu as minhas bênçãos, não. Atraiu coisa ruim. Nabucodonosor está vindo aí. E para essa família, eu vou fazer uma promessa que eu nunca fiz para uma família comum. Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Lembra e guarda no teu coração o resto da tua vida essa palavra, fidelidade. Deus sabe que você está sendo fiel com a tua mulher, com o teu marido, com a pessoa com quem você escolheu se relacionar. Não se preocupa com ele, se preocupa com Deus. Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo. Você, filho, honra teu pai mesmo quando você discorda em tudo dele. Honra, porque Deus está vendo. Fidelidade é a virtude mais importante, é a base de todos os relacionamentos profissionais, de trabalho, de família, de fé, de espiritualidade. Seja fiel, meu irmão, e fique em paz, que Deus está vendo e Deus vai te abençoar. Amém?